quando o céu da sua vida se fechou, cuidei de você. Cuidei de você no dia em que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não tem mais. Eu tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse, meu amor, deixa que eu cuido de você. Cuidei de você quando seu coração se quebrou. Cuidei de você quando a situação apertou. Cuidei de você. Cuidei de você naquele momento cruel. Cuidei de você quando algo tirou o seu chão. Cuidei de você. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje
Meus irmãos, boa noite. E com essa canção, Cuidei de Você, nós começamos o nosso culto nessa noite. Deus está cuidando de nós. Você crê nisso? Não tenho dúvida que você crê nisso, que Deus está cuidando da sua vida, que Deus está cuidando do seu lar, que Deus está cuidando de todos os detalhes na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Seja nos momentos mais difíceis, seja nos momentos alegres da nossa vida, cuidei de você. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Ele tem cuidado do seu povo, Ele tem guiado o seu povo. E ainda em distanciamento remoto, ainda em isolamento, ainda completando aí 5 meses longe, nós temos a tecnologia. E nós podemos cultuar a Deus na nossa casa. E ao invés de reclamarmos do que está acontecendo ao nosso redor, nós podemos nessa noite louvar a Deus com alegria, com entusiasmo de saber que seja no leito de hospital, seja em casa, seja em todo momento, o Senhor está cuidando das nossas vidas. Eu espero que Deus fale ao seu coração nessa noite. Eu espero que nesta noite você seja impactado pela palavra do Senhor. Queridos, e nós vamos começar o nosso culto a Deus, nosso culto de exaltação ao Senhor, de aprendizado da palavra dEle, orando. E talvez você está aí sentado na sua sala, no quarto, talvez assistindo da cozinha em outros lugares, e está passando por uma dificuldade, por um momento difícil. Eu gostaria de convidar que você apresentasse diante de Deus, em oração, clamando a Ele. Bom, antes de nós orarmos, eu não falei para você, né? Mas vou falar. Compartilhe essa live, né? A minha esposa aqui, a Fabiana, falou que a missão está cumprida, ela me lembrou aqui, né? Então compartilhe com seus amigos para que esta mensagem, a mensagem do Senhor, alcance o coração dos demais, outras e outras pessoas. Vamos orar? Vamos dar início a esse culto ao Senhor nessa noite. Se você puder aí, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, coloque diante do Senhor aquilo que está inquietando o seu coração. Lembre-se, Ele é o Deus que tem cuidado de nós. Ele é o Deus que está cuidando de você. Mesmo que você não perceba, mesmo que os seus olhos não vejam, o Senhor está cuidando. Mesmo que tudo pareça obscuro pela frente, Deus está cuidando das nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, eu não tenho dúvida que o Senhor tem cuidado de nós. Eu não tenho dúvida que o Senhor está conosco o tempo todo. Eu não tenho dúvida, ó Deus, que o Senhor tem direcionado as nossas vidas. Eu não tenho dúvida, ó Deus, que o Senhor, com o teu controle absoluto, nos dará uma solução em tempos de dificuldades. O Senhor sempre nos dá essa solução. E até aquilo que aos nossos olhos parecem difíceis e demasia impossíveis, não são aos olhos do Senhor. Contempla, Pai, a oração desse teu filho, dessa tua filha, que tem passado por dificuldade, que tem passado por lutas, e que o Senhor abençoe nesta noite, no início dessa semana, que possamos, ó Pai, caminhar na certeza que temos um Deus que está cuidando de nós, que temos um Deus que está ao nosso lado, que temos um Deus que olha para nós com um olhar gracioso de um Pai que nos ama muito, não caminha distante, mas tem caminhado conosco. Nós te exaltamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, sejam muito bem-vindos a este momento de culto ao Senhor, de exaltação a Deus. Eu espero que o som esteja chegando bem. Eu espero que a imagem esteja boa aí. Hoje, conforme eu falei de manhã, não estou usando o celular, estou usando uma câmera e um computador para melhorar a transmissão e tudo isso para oferecer aos irmãos a melhor qualidade, porque nós sabemos que já estamos distanciados, é tão difícil e é tão importante diminuir um pouquinho isso, né? E qualquer ruído, qualquer situação atrapalha. E eu espero que esteja tudo em ordem, que esteja chegando tudo bem aí para os irmãos. Nós vamos dar início, queridos, com a leitura do texto de Hebreus. Hebreus capítulo 1.
Abra sua Bíblia, se você ainda não pegou sua Bíblia na sua casa aí, eu quero te convidar a fazer isso. E talvez você está dizendo assim, mas o pastor vai projetar o texto bíblico. Eu vou, só uma parte, mas eu gostaria que você não perdesse o hábito de abrir a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, onde a palavra do Senhor nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Sabe, meus queridos, o texto bíblico que nós acabamos de ler, no versículo 3, o texto nos fala o seguinte: ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Em suma, o que nós temos aqui é a afirmação: ele é grandioso, ele é rei, ele é o Senhor. E somente Ele deve ser adorado, somente Ele deve ser exaltado. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção. Nós vamos adorar a Deus, declarando isso: grande é o Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tuas obras em nossa vida. Nós devemos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós devemos nos render a Ele. Eu quero te convidar para fazer isso nesse momento. Vamos juntos louvar o Senhor com esta canção: grande é o Senhor. É o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor que nós temos a vitória. Ele nos ajuda. E nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos declarar que Ele é grande, Ele é Senhor das nossas vidas. Grande é o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra.
vencemos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso Diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia! Pois só Ele é o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só Ele é o Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor, somente a Ele. Ele que é a expressão exata do ser de Deus, Jesus Cristo. A Ele todo louvor, a Deus toda glória, toda honra, toda majestade. Vamos orar em adoração a Deus. Vamos falar com Ele. Vamos louvar a grandiosidade deste Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor através desta oração. Pai eterno, Deus grandioso, como é maravilhoso estar na Tua presença, Senhor, cultuando a Ti, Rei do Universo, Senhor nosso, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de todo louvor. A Ti, ó Deus, toda adoração. Pai, muito obrigado, Senhor, pela honra de poder diante de Ti cultuar, exaltar o Teu nome. Seja adorado, Senhor. Seja adorado pelos lares de cada um dos meus irmãos que neste momento se desligaram de tudo para buscar a melhor parte. Seja adorado, Senhor, não apenas pela estrutura física, mas também, ó Deus, seja adorado pelos nossos corações, pelas nossas vidas. Seja exaltado, Senhor. Ó Pai, nós nos curvamos diante de Ti, ó Deus, no reconhecimento que o Senhor é Senhor de toda a terra, que o Senhor é Senhor de toda a nossa existência, e nada foge das Tuas dadivosas mãos, nada foge da operosa mão do Senhor. Graças Te damos, ó Deus, porque temos essa rica oportunidade de cultuar o Teu nome, cultuar a Ti. Te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Jesus. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Eu não vou ler todo o capítulo 2. Na verdade, eu quero apenas destacar aqui o versículo 17. Marcos, capítulo 2, o versículo 17. Nesse capítulo 2, queridos, apenas para exemplificar, o Senhor perdoa um paralítico. E tudo isso causa um
um certo desconforto entre eles ali, entre os fariseus, porque o Senhor curava no sábado. E aí no verso 17 diz assim: tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Sabe, meus queridos irmãos, todos nós andamos enfermos, salvos pelo Senhor Jesus. Sim, alcançados pelo Senhor, mas ainda enfermos. E qual é essa enfermidade? Não é o coronavírus. Alguns podem até sofrer com esse mal, mas um mal muito pior: pecado. O pecado é uma ofensa contra o Senhor. O pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus. E por mais que fomos alcançados pela graça do Senhor, por mais que Ele nos salvou, ainda temos que lutar contra o pecado. Eu sou pecador, você é pecador. Mas o que me chama a atenção aqui, queridos, é que Jesus cura este paralítico. Isso causa certo desconforto entre os fariseus, que estavam questionando como ele pode se colocar no lugar de Deus e perdoar pecados. E o próprio Jesus, então, ele mostra que ele veio para curar, para salvar os pecadores, dos quais eu e você fazemos parte. Quero te convidar para que você nessa noite busque o perdão de Deus. Para que você nessa noite, confiante no sacrifício de Jesus Cristo, se achegue ao Pai, clame o perdão dele. Nós vamos orar nesse momento. Quais são as suas falhas? Onde você tem tido dificuldade na sua vida? Aqueles pecados que você não consegue se libertar. Está hoje apresentá-lo diante de Deus, clamando: Pai, me ajuda. Eu não quero mais viver assim. Eu quero ter uma vida santa. Eu quero caminhar contigo. Eu tenho certeza que, além de ser um Deus perdoador, Ele é um Deus ajudador, que nos ajuda em nossas debilidades e fraquezas. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, nós somos falhos, nós somos pecadores. Muitas vezes fazemos coisas que desagradam a Ti. Muitas vezes, ó Deus, temos cometido pecados, ações, ó Pai, que são ofensivas a Ti. Coisas, ó Pai, que nos envergonhamos. Perdão, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa as nossas falhas. E ajuda-nos, ó Deus, a não pecar mais. Ajuda-nos, ó Deus, a lutar contra o pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as falhas do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida agradável a Ti. Oh Deus amado, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor, que é o médico dos médicos, pode nos libertar da escravidão do pecado. Pode nos ajudar na luta que travamos diariamente para ter uma vida santa. Eu tenho certeza que o Senhor está conosco a nos perdoar e nos conduzir. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus queridos, nós vamos cantar uma canção bem conhecida, talvez você já cantou várias vezes. Quem é da igreja já cantou várias vezes. O Senhor é exaltado no céu, na terra, Ele é o Senhor. Vamos cantar esse cântico, Ele é exaltado. Exaltado nos céus,
sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado do céu. Vamos cantar exaltado do céus. Eu louvarei, exaltado, sempre exaltado, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado no céu. Exaltado no céu. Exaltado aleluia, Ele é o Senhor e a sua verdade vai sempre reinar. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor que tem conduzido a sua história, a sua vida, e você tem tido convicção disso, que Ele reina com a sua verdade e que Ele quer falar conosco. Então, queridos, vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E nós vamos continuar nossa exposição no Evangelho de João, agora no capítulo 8. João, Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos ler, meus amados irmãos, para a nossa edificação na palavra nessa noite. João, capítulo 8, verso 1 ao verso 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinavam. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência,
Foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a mais ninguém, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. Vai, e não peques mais. Vamos orar, queridos? Vamos falar com Deus. Senhor, eu quero suplicar que o Senhor fale conosco nessa noite. Eu quero suplicar, ó Deus, a Ti que o Espírito Santo, que habita em nós, toque o mais profundo do nosso ser. Eu quero suplicar a Ti, ó Deus, que o Senhor transforme o nosso interior com o poder da Tua palavra. Eu quero suplicar a Ti, ó Deus, que o Senhor anime o nosso coração, que às vezes é desleixado com a Tua palavra. Permita-nos, ó Deus, ouvir a Tua voz nessa noite, apesar de mim. Apesar deste Teu servo tão falho, usa-me para abençoar a vida dos meus irmãos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença. Senhor meu, rocha minha, Redentor meu e Deus meu, nós louvamos em nome de Jesus. Amém, Deus. Meus amados, esse texto é um texto muito interessante e ele traz consigo uma beleza impressionante. Apesar de sofrer questionamentos se foi uma inserção no... Gasguei aqui. Se foi uma inserção no Evangelho de João, tempos depois, ou seja, o próprio João escreveu, o que eu acredito fielmente que sim. Esse texto traz para nós lições preciosíssimas. Confesso para os irmãos que, dentre muitas narrativas nos Evangelhos, esse é um dos textos que eu amo, porque eu me vejo nessa cena. Mas antes de entrarmos no texto, deixe-me conversar um pouco com você e propor o seguinte tema: 2 tribunais, uma sentença. 2 tribunais e uma sentença. Sabe, meus queridos irmãos, quando nós olhamos o tribunal dos homens, quando nós olhamos o tribunal entre nós encontramos algumas características. O tribunal dos homens é um tanto quanto rigoroso, pelo menos quando eles querem ser rigorosos. É rigoroso com contornos de falhas e até mesmo, para nossa tristeza, de corrupção. Quando falamos de um sistema judiciário, a sentença dos homens, é uma sentença que ainda envolva muitos e muitos processos até chegar à sentença, melhor dizendo, ela pode sofrer falhas. No tribunal dos homens, os olhos se estabelecem como senhores absolutos do destino. No tribunal dos homens, o dedo acusador é que faz parte. E muitas vezes não visa restaurar, apenas apontar as falhas. Apenas apontar os erros e não corrigir. No tribunal de Deus, onde nada escapa, até mesmo um ladrão condenado à beira da morte é salvo. Nós ficamos pensando como pode ser isso. No tribunal dos homens, o José, mesmo inocente, vai para a prisão e a mulher de Potifar, uma vez que a mulher de Potifar foi considerada molestada. No tribunal de Deus, nada escapa dos seus olhos. Mas ele age de forma graciosa. No tribunal dos homens, essa mulher,
apanhada em adultério, está para ser apedrejada, mas no tribunal de Deus ela é perdoada, ela é absolvida. No tribunal dos homens, nós não temos condição nenhuma de nos salvar, porque somos falhos, somos pecadores. No tribunal de Deus, aqueles que foram escolhidos por Ele são declarados inocentes, justificados, salvos em Jesus Cristo. O que nós aprendemos com esse texto? Olhando para esse texto, qual é a cena que salta aos nossos olhos? Será que vamos ficar presos apenas no julgamento dos homens que estavam para apedrejar aquela mulher? Será que vamos olhar apenas para o Jesus que perdoou aquela mulher e achando que podemos continuar fazendo tudo isso porque no final Deus vai perdoar? Gostaria de fazer, queridos, com esse texto, 3 observações. E 3 observações que têm tudo a ver com a nossa vida, com a nossa caminhada. Bom, eu não preciso perguntar para você se você é pecador. Eu não preciso perguntar porque eu sei que você é pecador. Eu sei que você é falho, assim como eu. E é triste quando nós temos os nossos pecados revelados diante de todos. É triste quando nós temos aquilo que era oculto exposto a todos. Aquilo que cometemos no velado, por falhas, vem à tona. Mas o que é maravilhoso saber é que temos um Deus que nos perdoa, tem cuidado das nossas vidas. Algumas considerações que eu quero fazer nesse texto, queridos, do Evangelho de João, no capítulo 8. Em primeiro lugar, a terrível condição do pecado. A terrível condição do pecado. Bom, a cena que se passa aqui é interessantíssima porque ela está ligada com o final do verso 50, do capítulo 7, o verso 53, aonde o texto nos diz assim: e cada um foi para a sua casa. Depois de uma multidão ter rejeitado Jesus, depois dos soldados tentarem prender Jesus e ficarem extasiados com a mensagem de Jesus, o texto termina dizendo, então, cada um foi para a sua casa. E aí, o capítulo começa, o capítulo 8, dizendo, Jesus, entretanto. E aqui é maravilhoso essa palavrinha, entretanto. Diferente deles, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Nós sabemos que na maioria das vezes, porque Jesus ia ao monte, não era ali meramente para admirar a paisagem, não era para ficar próximo do Pai, era para ficar em oração, buscando o Pai. E essa cena me marca, né? Enquanto alguns vão para a sua casa, continuar na sua rotina, na sua vida, Jesus vai para o monte orar, falar com o Pai. O contexto aqui era o final de uma festa, uma grande festa, a festa dos tabernáculos. O povo vinha de todas as cidades, vilas, campos, e ficava uma semana habitando em cabanas improvisadas para agradecer a Deus pela colheita. A cidade, estava assim de gente, porque nem todos ainda tinham ido embora. É nesse contexto que uma mulher é levada até Jesus. Mas antes de falar dessa mulher, é importante destacar que Jesus subiu para orar no Monte das Oliveiras, e de madrugada, ou seja, no início do dia, Jesus se levanta e novamente ele vai para o templo. E indo ao templo, ele passa ali então, juntamente com o povo, assentado e ensinando ali. Jesus estava ali, trazendo aquele povo o ensino da palavra de Deus. E aí alguém quebrou a cena. Os escribas, os fariseus, ou seja, os religiosos, os líderes religiosos da época. E ali, o texto bíblico que trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. É importante destacar que esta mulher, ela não foi trazida de espontânea vontade, ela foi arrastada à presença de Jesus. Assim, queridos, nesse contexto aqui de uma cidade efervescente, o texto nos mostra que uma mulher foi surpreendida em adultério. E
e fazendo-o ficar de pé no meio de todos, para a vergonha daquela mulher, eles expuseram aquela mulher. A palavra que aparece no nosso texto aqui, original, é moikeia. É a palavra usada para uma relação extraconjugal. Aquela mulher violou os votos de fidelidade conjugal, ela quebrou a aliança, ela feriu a lei de Deus e transgrediu o 7º mandamento. Ela foi flagrada no ato do seu pecado, essa mulher não tinha como escapar. Está ali diante de todos. Não teve como fugir, não teve como negar o seu envolvimento sexual com outro homem. E ali, queridos, totalmente exposta, humilhada publicamente, aquela mulher foi arrastada à força. Seus acusadores não trataram com dignidade, não a viram como uma pessoa que tem nome, que tem sentimentos, mas apenas como um caso a mais. Levaram ao pátio do templo, onde Jesus estava sentado, ensinando ali, no lugar público, e fizeram aquela mulher ficar de pé na frente de Jesus, expuseram o opróbrio daquela mulher. Esmagaram aquela mulher emocionalmente. Ultrajaram aquela mulher em público. De fato, ela cometeu um pecado. E não era um pecado qualquer. Era um pecado pela lei mosaica passível de morte. A lei de Moisés previa a morte para o homem e a mulher colhidos no ato do adultério. Levítico capítulo 20, verso 10. A lei estabelecia a pena de apedrejamento para ambos. E está muito bem posto aqui, queridos, na história daquilo que o pecado faz conosco, a gravidade. É por isso que eu chamo a atenção aqui para este ponto, a terrível condição do pecado. Ele expõe a vergonha. O pecado expõe a humilhação. Aquela mulher tipifica o pecado na nossa vida. Veja, queridos, que o texto mostra que ela foi arrastada, não tinha como fugir. E como não existe condição de pecado perfeito diante dos olhos de Deus, todos nós estamos desnudos, arrastados à presença do Senhor. Aquela mulher, então, ali estava sendo humilhada aos olhos de todos. Ela e o marido dela, imagine a dor, a vergonha. O coração dessa mulher talvez temia muito. Ela seria apedrejada, morta. E assim o pecado faz conosco. O pecado escraviza, o pecado nos ilude, o pecado arma emboscada para nós, o pecado nos expõe, o pecado nos deixa culpados, envergonhados, e essa é a condição do pecador. Quando nós lemos uma narrativa como essa, é muito cômodo para nós nos assentarmos numa cadeira e apontar o dedo e dizer: ela falhou. Mas o grande ponto em questão não é olhar, e o texto não quer trazer isso meramente para uma informação de uma mulher da pior espécie, porque ela pecou num pecado que você, eu não cometemos. Não! O texto aqui quer trazer à tona que todos nós estamos sobre a terrível condição do pecado. Porquanto, queridos, tempo aquele, o pecado se arrastou, não sabemos por quanto tempo o pecado se arrastou na vida daquela mulher. Certamente não foi da noite para o dia. E aquela mulher não era uma prostituta, então é possível que aquela mulher casada estivesse cometendo adultério com aquele homem que não tem a sua identidade revelada por muito tempo. E, queridos, nós não sabemos quanto tempo, mas sabemos que o pecado nos torna reféns. Ele mente, nos ilude, e somos iludindo e sendo iludido, fazendo-nos ferir os outros, enganando os outros, vivendo, até que o nosso pecado é exposto.
Ou nos arrependemos e mudamos de vida, ou continuamos e abraçamos de vez Ele. Graças a Deus, queridos, que Jesus estava ali, naquele pátio, para perdoar aquela mulher. E se Ele não tivesse? E se Jesus não tivesse ali, no pátio do templo? Possivelmente seria o fim da linha para aquela mulher, ela seria apedrejada até a morte. Olha, queridos, eu tive a infelicidade de ver um apedrejamento de uma mulher dentro de outra cultura. No seminário, uma das matérias, psicologia da religião, colocava para nós a exposição de ver alguns fenômenos religiosos de outras culturas. E uma das cenas que mais me marcou foi ver um apedrejamento de uma mulher pega em flagrante adultério. É doloroso demais. O pecado, queridos, escraviza a todos. Para pecar nós mentimos, inventamos, argumentamos, acobertamos, pintamos o sete. O pecado escraviza, o pecado humilha, o pecado fere, o pecado cobra um preço muito alto e as pessoas estão brincando. E essa, queridos, é a primeira cena que eu quero trazer aos irmãos aqui. Esta mulher foi trazida à presença de Jesus, ela está totalmente desnuda. Não literalmente, mas totalmente revelada. O texto diz que ela foi pega em flagrante adultério. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira atitude foi os olhos perceberem que eles estavam nus. Não dá para escapar de Deus. Nós estamos totalmente desnudos. E o texto nos fala, queridos, que essa mulher então foi trazida à presença de Jesus no meio de todos. E essa é a primeira coisa que eu quero dizer para você. O pecado é terrível, é a grande tragédia, é a terrível condição do pecado. Já vale aqui até uma palavrinha. Não espere a casa cair para parar de pecar. Não espere o seu pecado vir à tona para a vergonha tomar conta e aí você cair em si. Volte-se para Cristo. O pecado é um péssimo Senhor. O pecado destrói você. O pecado mata aos poucos. E quando não mata, ele nos deixa aleijado. E quando olhamos para a vida dessa mulher, devemos olhar para as nossas vidas e nos enxergar assim também. Todos nós estamos na condição de pecadores. Ah, mas eu nunca adulterei. Mas certamente você pecou. E diante da santidade de Deus, você é um pecador. Essa é a terrível condição do pecado. Em segundo lugar, queridos, nesse texto, o que nós temos aqui é o rigor do tribunal dos homens. O rigor do tribunal dos homens. Era festa em Jerusalém. Os escribas, os fariseus, estavam cheios de inveja de Jesus. Nós já vimos sobre isso. Lá no capítulo 7, versículo 19, eles queriam matar Jesus. Os religiosos da época queriam prendê-lo. Eles mandaram os guardas prendê-lo lá no verso 32 do capítulo 7. E os guardas voltaram extasiados com as palavras de Jesus. Isso deixou eles mais furiosos. A multidão então se dispersa. A Bíblia fala lá no verso 53 que cada um foi para a sua casa. Jesus de madrugada foi orar ali, sai para ter um encontro com o Pai. Alta madrugada volta para o templo, no pátio do templo ali com a multidão. Então, aqueles líderes religiosos lançam contra Jesus, tentando a Cristo. E aqui, queridos, o que nós vemos é o rigor do tribunal dos homens. Como eu disse no início dessa mensagem, aqueles homens não estabeleceram um tribunal de julgar aquela mulher para restaurá-la. Na verdade, ela era apenas uma pequena peça nessa grande trama satânica
essa grande trama do inimigo das nossas almas. Ali eles estavam meramente fazendo acusação. Eles usavam a autoridade para condenar e não para restaurar. Eles eram detetives e não pastores. Eles foram ásperos com a mulher e com Jesus. E tristemente, nos nossos dias, nós vivemos assim, meramente vivendo entre os detetives, não restauradores, para apontar as falhas, apontar os erros, e não restaurar. Em relação à mulher, eles não se importaram com ela, nem com a sua família. Ela era apenas uma peça, como eu disse, do jogo sujo contra Jesus. Usaram apenas para propósitos execráveis, expuseram ela a uma execração pública. E eu, particularmente, não li isso em lugar nenhum. Eu acredito que eles já conheciam essa mulher, que eles já tinham ciência desse adultério, mas que até então, deixa ela, mas ela se tornou uma peça dessa trama. E ela é trazida à presença de Jesus. Com relação a Jesus, eles queriam encontrar um motivo para acusarem e matarem Jesus, e assim tentaram 3 coisas contra Jesus. Primeiro, eles tentaram jogar Jesus contra a lei de Moisés. Veja que o texto diz: disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E agora olha que interessante. Tu, pois que dizes? E aqui, eles não estavam preocupados ali. Eles querem colocar Jesus numa enrascada. E aí o verso 6 diz: isto diziam eles, tentando para terem com o que acusar. Sabe, queridos, então o que nós temos aqui é meramente um tribunal de acusação, com o propósito de pegar Jesus, de jogar Jesus contra a lei de Moisés, ou jogar Jesus contra a lei romana. Porque se Jesus dissesse àqueles líderes judaicos: apedreja, a lei de Moisés diz isso, a lei romana, que regia o controle total, diria: não, ela tem que ser levada ao tribunal. E aí ele iria enfrentar o problema com a lei romana. Se Jesus dissesse: não apedreje, então ele teria que enfrentar a lei judaica, os judeus ali, a lei de Moisés. E o pior, dependendo do que Jesus agisse ali, eles tentaram jogar Jesus contra o povo. Jesus poderia estar sendo acusado de fazer vistas grossas. Jesus poderia estar sendo acusado de ali não ser o Deus Altíssimo. Esse era um tribunal da hipocrisia. O tribunal dos homens é um tribunal da aparência. O tribunal, quando é injusto, é meramente hipócrita. A hipocrisia é falar ou fazer coisas, fazer alguma coisa e sentir outra. E nós podemos ver vários sinais da hipocrisia tomada aqui entre eles. Veja, queridos, que eles professaram grande zelo e reverência pela lei. Eles pareciam ser os guardiões dos oráculos de Deus, eram homens santos, que velavam o cumprimento fiel das Escrituras, mas no coração eles maquinavam matar Jesus, o que se consumou tempos depois. No coração, eles queriam ver Jesus preso, e por isso eles zombaram de Deus, eles desprezaram a lei que pareciam defender. No tribunal da hipocrisia, aqueles homens professavam grande preocupação pela moralidade privada e pública, apresentaram-se como os defensores da família. Gente que não pode permitir o erro. O adultério de fato é um atentado contra Deus, contra o cônjuge, contra o filho, contra o corpo. Mas eles não eram zelosos pela família, eles intentaram matar Jesus. E ainda, no tribunal da hipocrisia, eles demonstraram um grande desrespeito para com Cristo. Eles
eles mostraram respeito para com Cristo, melhor dizendo. Eles chamaram Cristo de mestre, rabi. Enquanto no coração maquinavam mal contra eles, são traidores, são falsos, são mentirosos, são cheios de veneno, enganadores. Por fora, bela viola, por dentro pão bolorento. Mas nesse tribunal, eles professavam estar em uma grande dificuldade e ansiosos por uma luz, pela ajuda. Eles não estavam interessados na mulher, nem na lei, nem na moralidade pública. Eles estavam cheios de não zelo pelo cumprimento. Eles queriam pegar Jesus. Eles queriam tentar Jesus. Eles queriam era pegar Jesus no contrapé. Eles não buscavam a glória de Deus, eles buscavam a projeção de si mesmo. Isso acontece no tribunal dos homens. E aí vem a execução do plano, sagacidade, esperteza. Fariseus e escribas ali fazendo acordos. Sabe, queridos, estes homens não se importavam com a vida dessa mulher. Eles expuseram esta mulher a uma situação de vergonha pública. Eles queriam eliminá-la como um objeto descartável. No coração deles não havia amor, evocavam apenas a lei para matar e não para amar. Eles tinham apenas o dedo acusador contra ela. E eles usam a lei para tentar. O versículo 5 diz que na lei de Moisés, na lei nos mandou Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Depois o verso 6 diz, isto eles diziam, tentando. Eles estavam tentando Jesus. Sabe, queridos, eles não honram a Jesus. Eles não estavam com o fim de obedecer a palavra do Senhor. Eles queriam fazer uma isca para prender o mestre. Eles estavam bajulando Jesus com o fim de pegá-lo. E é interessante, né? Como os tribunais dos homens, as palavras são rebuscadas. Os termos, tratamentos são tão pomposos. Mestre, na verdade, o coração nutre muitas vezes é destruir, é expor a vergonha, é matar. Eles persistiram no mesmo erro. O versículo 7 diz assim, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes dizia, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Veja, queridos, que Jesus estava na terra, escrevendo ali com o dedo, mas aqueles homens estavam cegos, e Jesus fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O zelo da lei não era para salvar vidas, era para condená-las. Aqueles homens se colocam como senhores acima da lei, mas praticavam coisas piores. Estavam querendo matar o mestre, o Messias, pegá-lo em alguma situação. Aqueles homens eram fiscais da vida alheia, estavam cegos e com o coração endurecido e não conseguiam ver as suas próprias falhas. Só via um cisco no olho do outro. Eu não estou dizendo que o adultério é um cisquinho, mas é um pecado, como outros pecados, tão destruidor. Mas aqueles homens não conseguiam enxergar. Eles nutriam pecado no seu coração. Então vejam, queridos, que o que nós temos aqui é a condição da mulher, mostrando a terrível condição do pecado, exposta, humilhada, levando a um abismo, nutrindo talvez uma vida de pecado ao longo de muito tempo. O que nós temos aqui é o terrível tribunal dos homens, que não visa restaurar, só visa destruir, acusar, matar. Mas então, queridos, o que temos aqui é um tribunal reprovável. Não é um tribunal que, aos nossos olhos, podemos admitir que visavam restaurar. Esses homens amavam a lei, mas não aborreciam o pecado. Esses homens revelaram-se parciais e preconceituosos. Eu estava lendo o texto bíblico
e eu sempre me fiz essa pergunta, essa mulher não cometeu adultério sozinho ou sozinha. E a pergunta que eu tenho me feito é: onde está a outra parte envolvida? Na lei de Moisés, aquele homem também deveria ser apedrejado. E por que ele não foi trazido à presença de Jesus? Alguns acreditam que talvez o homem fugiu. Mas com a cidade lotada daquele jeito, com tantos e tantos, uma multidão ali, é impossível, é quase que difícil aquele homem ter fugido. O certo é que talvez eles dispensaram mesmo. Sabe, queridos, nós podemos concluir com a atitude desses homens que eles foram reprováveis. Eles não buscavam a glória de Deus, eles buscavam a glória deles. Eles revelaram ser parciais e preconceituosos. Eles se tornaram mais culpados do que acusados. Eles tornaram-se culpados pela lei que defendiam. Porque a mesma lei que eles ali estavam usando também diz para não matar. Eles foram culpados no tribunal da consciência. Jesus disse que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o que é interessante é que o texto bíblico nos diz que aqueles acusadores ali que estavam reunidos foram se retirando, acusados pela consciência. Ou seja, todos eles eram pecadores, todos eles falhos. E diante de Jesus não dá para esconder nada. Jesus sabia o que estava se passando ali. Sabe, queridos, é interessante que uma lição que podemos extrair aqui é que muitas vezes os mais pecadores, os mais depravados e maus são os mais severos acusadores. Muitas e muitas vezes nós não temos olhado para as nossas falhas. A consciência está presa, cristalizada. Só conseguimos ver a falha do outro. Só conseguimos ver o pecado do outro. Não vemos as nossas próprias falhas, nossos próprios pecados. Mas em terceiro lugar, queridos, nós vemos o tribunal de Deus. Diante do tribunal de Deus. Sabe, queridos, o texto que nós lemos na liturgia, em Marcos capítulo 2, ele diz assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justo, mas pecadores. Jesus demonstra que só o homem que está livre de pecado tem direito de exercer seu juízo sobre a falha dos outros. Lá no versículo 7, então, ele diz, Jesus se levantou e olhou para eles: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Somente um ali não tinha pecado: Jesus. Jesus já havia advertido no Sermão do Monte que não devemos julgar para não sermos julgados. Jesus falou que com a medida com que julgamos, seremos julgados. Ele alertou para o perigo de querer tirar um cisco do olho do outro e deixar uma trave no nosso olho. De querer exigir dos outros aquilo que não praticamos. Muitas vezes nós somos intolerantes e complacentes com nós mesmos. Somos críticos com os outros e tolerantes com nós mesmos. Mas no tribunal de Deus, todos ficam descobertos, desnudos diante de Jesus. Aos olhos dos homens, aquela mulher estava exposta. Aos olhos de Deus, todos estavam expostos. Jesus escreve no chão. O que ele escreveu no chão? Algumas pessoas têm a tendência de dizer que talvez ele estava escrevendo ali o pecado de cada um deles. Olha, que chão seria esse? Não acredito que poderia ser isso, mas a Bíblia fala que ele estava escrevendo, ele não estava desenhando. O texto não nos diz, mas a palavra é sugestiva aí para um catagrafem, né? A palavra no grego, escreveu uma sentença contra alguém. Talvez Jesus estivesse ali escrevendo: todos pecaram,
Olha que interessante, queridos. Quem tiver sem pecado, sem um desejo pecaminoso, que atire a primeira pedra. Jesus tocou no nervo exposto, na ferida. O pecado deles era maior do que o pecado daquela mulher. Ela estava envergonhada, sem coragem de levantar o rosto por causa do pecado. Mas eles nutriam a indiferença com a mulher, inveja, ódio contra Jesus, tramando matar Jesus. No tribunal de Deus, todos ficam desnudos. Todos estão expostos. No tribunal de Deus, existe restauração. Jesus não estava ali para esmagar a cana quebrada. Jesus valoriza a lei. Jesus expõe a gravidade do pecado. Mas Ele ama o pecador. Ele ama restaurá-lo. Jesus, não com seu silêncio, em poucas palavras, ensinou 3 verdades profundas. A lei é santa. O pecado é maligno e o seu amor pelos pecadores é infinito. Jesus não expõe os próprios acusadores à desonra. Jesus poderia ali, apontando o dedo, dizer o pecado de cada um daqueles homens, porque Ele é Deus e Ele conhece o coração de cada um. Jesus poderia naquela noite dizer: você fez isso, você fez aquilo, você é pecador, quem é você para acusar esta mulher? Jesus poderia fazer isso, mas Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Sim, chegará o dia em que, quando Ele voltar, Ele não voltará mais para salvar, sim como justo juiz no tribunal. Mas naquele momento, queridos, Jesus veio para salvar. A mulher merecia morrer segundo a lei de Moisés, mas Ele usa o seu poder para restaurar a vida daquela mulher. Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Ele veio para os doentes. O perdão não é barato. Houve um preço. Ele deu a sua vida. E ele valoriza aquela mulher, chamando-a por um título honroso, o mesmo que Ele usou para sua mãe. Jesus chamou aquela mulher de mulher, não de adúltera, não de pecadora. E aí, queridos, caminhando aqui no desfecho final do nosso texto, quando leio esse texto, que eu vejo um toque gracioso de Deus. Jesus restaura a dignidade daquela mulher. O texto fala aqui, no versículo 9, ouvindo eles a resposta e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os mais novos. E eu, quando vi essa cena, eu fiquei pensando, o mais velho no sentido de acumular muito pecado, e os mais novos porque ainda não tiveram as oportunidades. Espero que não tiverem, que convertidos não façam isso, mas foram se ausentando. Sabe, queridos, Jesus não diminuiu a gravidade do pecado. Jesus não passou a mão na cabeça. Ele não disse que aquela mulher era inocente ou que o seu pecado não tinha importância. Jesus não tratou o pecado daquela mulher com leviandade. Jesus não a mandou para casa como se nada tivesse acontecido. Jesus não a condena, mas Ele perdoa. Veja o que o texto diz. Erguendo-se Jesus, não vendo mais ninguém, verso 10, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Veja que Jesus aqui não está justificando ela, simplesmente está mostrando que todos ali são pecadores, falhos. E aí, queridos, Jesus disse para ela respondeu: não é ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Jesus se recusou a se intrometer em questões civis e jurídicas, mas em sua primeira vida visava a salvação e não a condenação deles. E ali, queridos, a sentença de Jesus, somente Jesus tinha condições morais
de condenar aquela mulher, mas ele escolheu perdoá-la e salvá-la. Isso porque ele levou sobre si o pecado não só daquela mulher, mas de todos nós. Jesus a encorajou: vá, não peques mais. Ele disse para ela: vá, volte à vida. Sabe, queridos, Jesus não estava aqui dizendo para aquela mulher: vá e continue no adultério, vá e continue levando sua vida de qualquer maneira, vá e viva tudo que a vida tem para te oferecer, porque eu vou morrer mesmo com você, aproveita a vida. Não! Jesus olhou para aquela mulher e perdoou aquela mulher e disse: vá e viva a vida que eu tenho para você, a vida em abundância, vá e não peques mais. É interessante, queridos, porque este vai e não peques mais traz todo um contexto de transformação. Aquela mulher poderia agora caminhar livre, longe dos traumas, dos recalques, da culpa. Ela vai livre, perdoada, restaurada. Ela vai com dignidade diante do tribunal de Deus. Nada escapa aos seus olhos. Mas Deus graciosamente restaura o pecador para ter uma nova vida. Jesus a exorta a não voltar ao pecado. A natureza do verdadeiro arrependimento não é arrependimento e novamente arrependimento e depois arrependimento e aí frutos meramente de uma sucessão de erros, mas são frutos dignos do arrependimento. O arrependimento é mais do que um sentimento, é uma firme atitude de abandonar o pecado, não é uma reincidência, é aborrecer o pecado e dizer: não quero mais, eu quero nova vida. E aquela mulher teve uma nova vida. Eu quero concluir nessa noite. Quem é você? Talvez você tenha acolhido pecados ou nutrido pecados velados que ninguém sabe. Ou talvez você foi julgado, sentenciado e condenado, não pelo tribunal dos homens, mas pela sua consciência nessa noite. Como pecador, não espere que o seu pecado seja exposto para você se arrepender. Volte-se para Deus nessa noite, através de Jesus Cristo. Eu não sei o que você vem fazendo na sua vida. Eu não sei quais são os seus atos de pecado. Mas eu sei que Deus é Deus perdoador. Ele pode restaurar você nessa noite. Você precisa levantar a sua cabeça diante do tribunal da misericórdia. Você precisa levantar a cabeça diante do tribunal da graça. Você precisa ouvir a doce voz do Senhor Jesus, que ainda ecoa no tempo e no espaço, dizendo a mim e a você: vá e não peques mais. Aquela mulher, retrato da miséria, foi condenada no tribunal dos homens, da lei, da religião, da opinião pública, da consciência, mas foi absolvida e salva no tribunal da misericórdia, porque o nosso Deus é rico em perdoar e Ele tem prazer na misericórdia. Mas vale lembrar ainda um último detalhe desse texto. Talvez hoje, em nome da religião, ou de uma casta religiosa, de uma lei meramente fria, que não restaura, nós não estamos percebendo que apenas apontamos as falhas e não temos restaurado o pecador. Que não seja você nessa noite encontrado como aqueles fariseus e escribas que só apontavam as falhas, o dedo acusador, mas que você seja encontrado como aquele que leva outros pecadores ao tribunal de Deus. Leva pelo convite amoroso do Pai. E juntamente com eles pode ouvir: vá, não peques mais.
Meus queridos irmãos, eu tenho certeza de que Deus tem prazer em perdoar. Talvez você não se perdoe pelo que você vem cometendo ou cometeu no passado. Mas se você tiver um genuíno arrependimento e abandonar o seu pecado, sinta-se livre. Se você de verdade buscou a Jesus Cristo, pedindo perdão a Deus, sinta-se transformado. Existe perdão de Deus para o adúltero. Existe perdão de Deus para o ladrão. Tristemente, nós ouvimos que não há restauração, e algumas pessoas parecem não ter restauração, ao ponto que até chegamos dizendo bandido bom é bandido morto. Mas bandido bom, ou melhor dizendo, não há bandido bom, o bandido, ele deve ser restaurado pela graça de Deus. O mentiroso, ele deixa de mentir e é transformado. O que roubava não rouba mais, ele é transformado. O que vivia em meio às intrigas, ele não vive mais, é transformado. Há perdão de Deus. Há perdão de Deus para a sua vida. Eu quero te convidar, vem comigo nessa noite. Isso mesmo, vem comigo, porque eu também sou pecador. Venha comigo diante do trono de Deus, diante do tribunal de Deus, clamando perdão, Senhor. Porque eu tenho feito coisas que desagradam a Ti. Eu não tenho adulterado, eu não tenho roubado, eu não tenho matado. Eu tenho usado às vezes a língua para destruir, que é tão terrível. Venha diante do trono da graça de Deus. E ouça a voz maravilhosa daquele que tem todo o direito de nos condenar, mas ao invés disso, decidiu nos amar e nos dizer: vá, livre de traumas, livre do peso, livre da culpa, vá, não peques mais, não viva mais o pecado. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, graças nós te damos, ó Deus, por tudo que tens feito na nossa vida. Tu és o Deus perdoador. Tu és o Deus que tem cuidado dos teus filhos. O Senhor não mudou. A semelhança daquela mulher adúltera, pecadora, também nós somos. A semelhança daquela multidão ali, também assim nós somos. A semelhança dos líderes religiosos, assim somos nós. Todos pecadores. Mas a semelhança daquela mulher, podemos ouvir nessa noite que o Senhor decidiu nos perdoar. E não apenas nos perdoar, o Senhor decidiu nos amar. E se colocou no nosso lugar e pagou um alto preço pelas nossas vidas. E hoje podemos caminhar livres do passado, viver uma nova vida contigo. Te exaltamos, Senhor, te bendizemos e glorificamos a Ti. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, meus amados irmãos, vós que antes não erais esse povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém, Jesus. E amém, Jesus. Meus amados, estamos chegando ao fim do nosso culto nessa noite, ansiosos para nos ver livre deste vírus, desejosos de nos encontrarmos aí de forma presencial, mas nós sabemos que há um tempo certo para tudo. Se Deus quiser,
logo, logo nós estaremos juntos. Talvez mais próximo do que imaginamos, porque Deus é poderoso, porque Deus tem todo o poder para transformar situações. Eu tenho fé em Deus, que Ele pode nos livrar de tudo isso. Meus queridos, eu quero dar alguns avisos aqui. A nossa programação da semana: terça-feira o Projeto Atos, quinta-feira o estudo, quarta-feira a reunião de oração, 8 horas da manhã, quinta-feira o nosso estudo bíblico, e no sábado, às 18 horas, nós vamos ter uma programação especial para as nossas crianças, as crianças da UCP, aqui na nossa página no Facebook e também no YouTube. Então, às 18 horas no sábado, nós vamos ter essa programação para as crianças. Não é só para as crianças, para os adultos também, com história bíblica, louvor, ainda que à distância. Então, já quero te convidar. Essa semana nós vamos mandar um convitinho aqui no Facebook, também aí no WhatsApp, tá bom? Conectados com Deus, a senha é Jesus, é o nome da programação da UCP. Se você quer se tornar membro da nossa igreja, ou quer aprender um pouco mais da palavra de Deus, você já é membro. Nós começamos ontem a nossa classe de novos membros pelo Meet. Foi um momento muito agradável, um momento de aprendizado da palavra de Deus, e ainda dá tempo de você participar, né? Eu posso repor essa aula e aí no próximo sábado você pode participar conosco aí. Eu gostaria de terminar então nessa noite colocando uma música que eu amo muito. Coloquei no início e agora quero colocar no fim, para que você se lembre, no decorrer dessa semana, Deus está cuidando de você. Não se esqueça disso. Deus está guiando a sua caminhada. Deus te abençoe. Tenha uma excelente noite e uma excelente semana, abençoadíssima por Deus. Fique com Deus, meus amados. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você no dia que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não tenho mais o tempo em meus braços. Se eu choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples.